Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês na íntegra como que eu faço os meus bolos. Eu vou mostrar a princípio a receita grande, que é uma receita que eu faço todas as semanas, e depois eu vou explicar como vocês lá em casa vão trabalhar com ela fracionada, para quantidades menores. É porque eu faço muito bolo, isso aqui vai dar uma quantidade boa de assadeira, e depois eu passo direitinho as frações para ficar mais fácil para vocês trabalhar. Bom, eu optei por trabalhar por peso. Eu acho melhor, eu acho mais fácil. Porque 1 kg de ovos é 1 kg de ovos, 1 kg de farinha é 1 kg de farinha. E se eu precisar de qualquer pessoa colocar os ingredientes para bater, para preparar a massa, qualquer pessoa, qualquer criança até consegue, porque não vai ter dificuldade, porque a pesagem vai ser sempre a mesma. Essa não muda. Também, para minha receita, eu utilizo 1,7 kg de ovos. Os ovos, eles pesam em média, os ovos normais que vocês encontram no supermercado, eles vão pesar em média de 40, 45 até 50 gramas. Esses que eu uso, eles pesam em média de 55 até 65 gramas. Por quê? Eu tenho um fornecedor, a pessoa traz e são ovos, são considerados ovos grandes no mercado, né? Então, o tamanho dele é um tamanho um pouco maior, mas de certa forma é um tamanho mais uniforme e facilita mais para trabalhar, porque eu já sei a pesagem, o rendimento é bom. Então, eu tenho 1,7 kg de ovos, a mesma quantidade de açúcar. Eu uso açúcar cristal, porque eu já usei açúcar refinado, já usei o cristal e eu acho o cristal melhor. Não faz diferença na massa, não atrapalha em nada, é a mesma coisa, não vai fazer diferença não. Então eu optei por usar, até porque o açúcar cristal ele é um açúcar mais puro, né? E aqui eu tenho 2 kg de farinha, já junto aqui eu coloquei 45 gramas de fermento e depois eu vou colocar mais ou menos umas 2 colheres de café de sal, que é para poder quebrar um pouco o doce e dar uma temperada no nosso bolo. Eu vou bater os ovos e o açúcar. Vou bater até dobrar de volume, para ficar bem firme, e depois, fora da batedeira, numa bacia à parte, até porque o bol da batedeira não comporta bater os ovos e depois agregar farinha, porque depois que tiver batido vocês vão entender por quê. Eu vou virar numa bacia e essa mistura vai ser feita à mão. Depois dos ovos batidos, quando eu for acrescentar a farinha, eu uso também, na minha receita, 2 litros de leite e 1,5 xícaras de óleo. Pode ser esse óleo de soja normal, pode ser óleo de canola, óleo de milho, óleo da sua preferência. Eu optei pelo óleo porque eu acho que o óleo deixa a massa mais molhada, a massa fica mais macia, então o resultado, na minha opinião, ele é muito melhor. Se essa mesma receita fosse feita toda com chocolate, certo? Eu tiraria aqui, tipo assim, 100 gramas da farinha, eu colocaria para essa quantidade aqui em torno de 1 xícara, 1,5 xícaras de cacau, de chocolate, 50%. E quando fosse colocar o fermento, como eu coloquei 45 gramas, eu colocaria 30 gramas de fermento em pó e eu colocaria 15 gramas de bicarbonato de sódio. O bicarbonato, ele, além de trazer uma cor mais consistente, mais firme para o cacau, ele deixa o bolo de chocolate mais úmido e mais macio. Eu não tenho uma explicação muito científica para isso. Dizem que o bicarbonato, com a acidez do chocolate, dá uma reação muito boa. Ainda junto com fermento e tal, então o resultado é bom. Cientificamente, mais ou menos é isso. Eu fiz, deu certo, o resultado é bom, estou mostrando o que eu faço na íntegra, porque o que funciona é o que eu estou fazendo aqui, isso eu faço todo dia. Então lá em casa, se vocês forem fazer, vocês não vão ter problema, porque vão ver na íntegra como que eu faço. Aí vocês vão ver a quantidade das assadeiras que deu, como que eu encho as assadeiras, que é uma forma diferente, eu trabalho muito diferente de todo mundo. Muito, muito diferente mesmo. Mas o resultado no final, ele é um resultado muito bom. Então, só repassando, 1,7 kg de ovos, 2 kg de farinha, 2 litros de leite e 1,5 xícara de óleo. Larguei o óleo ali, mas é 1,5 xícara de óleo. E mais ou menos
2 colherinhas de café de sal. Se quiser colocar um pouquinho mais, vai a gosto. Não gosto de colocar muito para poder não salgar. Eu vou bater os ovos com o açúcar. A princípio, eu bato tudo. Eu não separo a clara da gema. Eu gosto de fazer que assim é mais fácil, é mais rápido. Tá aqui. E agora eu vou levar para a batedeira e vou bater. Isso vai dar em média de 15 a 20 minutos. Eu vou marcar e vou falar o tempo certinho para vocês verem depois o resultado, como é que ficou. Intermediário. Bom, aqui os ovos já estão batidos. Deixa eu tirar aqui para vocês verem por que não dá para misturar no bol da batedeira. Essa batedeira, ela acho que tem 12 litros mais ou menos. Aqui, ó. Fica lotado. Então o que eu vou fazer? Eu vou virar esses ovos e eu vou passar para essa bacia. Os ovos, vejam bem, ó, a consistência. Aqui, ó. Uma consistência é firme, é um ponto de gemada firme, né? Não pode ficar mole demais, porque senão atrapalha. Se bater muito, não tem problema. Mas se bater pouco, não fica legal não, porque o rendimento da massa não vai ficar tão bom. Bateram exatamente 15 minutos para chegar nessa consistência que vocês estão vendo aqui, tá? Eu agora vou agregar a farinha e o leite e, por último, o óleo. Eu vou alternar farinha e leite e vou deixar o óleo por último. Eu sou meia rápida, eu não sigo muito método para isso, que eu tenho a minha forma já normal para poder fazer. Vou colocar isso aqui dentro. Então, tudo meu é rapidinho e prático. A farinha já está aqui misturada com o fermento. Lembrando que se fosse fazer a massa de chocolate, o cacau poderia estar perfeitamente misturado. Eu misturo tudo para não haver o perigo de eu esquecer nenhum ingrediente. Então eu junto tudo que é seco e coloco na massa para depois eu agregar junto com o leite. Lógico que eu não vou bater como a gente bate um bolo de manteiga lá em casa, que a avó faz, que a mamãe faz. Então eu vou remover, vou bater assim. Na verdade eu vou envolvendo de baixo para cima. Eu dou uma pausa, passo pão duro em volta, porque aqui, olha, vai soltar pedaços, grumos de farinha que ficam empelotados, então eu vou mexendo, sempre desse jeito. Parece estar muito rápido, mas não tá, não tem perigo de eu perder o airado das claras do ovo que eu bati aqui com o açúcar, tá? Uma mexida em volta, no meio. Vocês observam que eu não tenho um método muito certinho de farinha, não. Na verdade, eu coloco no ouro. Eu vou colocando até porque eu não posso me dar o luxo de ficar muito tempo colocando colherinha por colherinha, não. Só que aqui tem que ser rápido. Eu coloco a farinha e já vou colocando o leite e misturando, porque aí eu não perco a airado. Aí em casa, quando forem fazer, vão acostumando. Vou fazendo aos poucos. Se não tiver segurança de fazer como eu faço, façam devagarinho, toma mais tempo, mas a princípio é preferível do que perder a massa ou do que perder o airado da massa. Um pouco desconfortável por causa do tamanho. Eu já estou acostumada. Tem que mexer bem, tem que envolver bem para desfazer todos os grumos de farinha. Ao contrário de algumas massas que tem por aí, essa aqui o grumo não dissolve. Então pode acontecer de ficar bolinha de farinha quando você, depois do bolo assado. Vou colocar o restante da farinha.
leite. Para ele ser misturado junto com a farinha. Observe que eu não coloco o leite ou eu ponho a farinha primeiro para depois colocar o leite, não. Eu envolvo os dois ingredientes ao mesmo tempo. Porque assim, ó, vocês estão vendo? Não perde nem um pouquinho o aerado. Fica parecendo pão de ló português, que os portugueses batem a mão. Eu acho que é mais cansativo bater do que com fouet. Um pouco de grumos, vou tirar esses grumos. Agora eu vou colocar o óleo. O óleo também é colocado. Eu vou mexendo, eu não paro de mexer. Sempre que eu vou colocando, eu vou mexendo. Nossa, funciona igual tampa de chá. Tá vendo aqui? Tá demais. E tá pronta a massa. Deixa eu tirar essa assadeira. Vou colocar em algumas para vocês verem. Depois eu mostro todas elas prontas. A massa não perdeu o aerado. Vejam bem a quantidade. Depois vocês vão ver o tanto de assadeira que deu para essa quantidade que eu passei aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui, liberar. Deixa eu só pôr o fundo. Deixa eu pra cá. Vou mostrar para vocês também o tanto de massa que eu coloco na assadeira. Uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. Todas as minhas assadeiras são forradas com esse papel. Esse aqui é aquele famoso papel de pão. O papel que tinha lá na venda, no tempo que a gente comprava pão embrulhado, os tais pão de meio quilo. Então o que eu faço? Esse papel pode ser encontrado no quilo, em folhas ou em rolo. Eu geralmente compro o rolo. Ele vem com 60 centímetros de largura e aí eu coloco a assadeira em cima, eu meço pelo fundo, circulo com um lápis e depois venho com a tesoura e corto e eu forro todas as minhas assadeiras assim. Não unto, não precisa. E nem a lateral também eu unto, não. Isso aqui, depois que a gente solta o bolo, solta numa facilidade incrível. Eu acho que se untar, a tendência do bolo é ficar... Ele fica meio frito, né? Assim, na lateral, ela fica muito seca. E também a tendência é o bolo encolher um pouco, porque a lateral da assadeira vai estar lubrificada e a tendência da massa é se desprender e, no meu caso, não é interessante. Então, todas as minhas assadeiras são forradas desse jeito. Aí eu mantenho esse papel. Papel manteiga pode ser usado. E uma outra coisa que é muito interessante, que pode ser usada também, e muita gente usa... Eu tenho alguma restrição, às vezes, esse papel toalha que a gente tem em casa. Eu prefiro o snob, que é aquele da folhinha mais fina. Mas o outro também dá. Não gosto muito do outro porque ele adere com mais facilidade. O snob solta rapidinho. O outro ele costuma aderir e às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade para tirar. Faço do mesmo jeito. Pego a folha, coloco, ponho a assadeira em cima, marco com o lápis e recorto. Uma outra coisa que eu quero mostrar também é o caso de emenda. Aqui não sei se vai dar para ver direitinho. Vou tirar um papel para vocês verem. Nesse caso, faltou essa parte de cima aqui. Eu vou precisar inteirar. Então, eu já tenho aqui um pedaço. Só que ao invés de eu pegar essa aqui e colocar aqui em cima, primeiro eu coloco essa aqui. E depois eu venho com a outra e coloco.
Assim. Por quê? O que acontece? Se a emenda, às vezes a emenda dá um pouco maior. Se ela ficar para cima, corre o risco de na hora de vocês soltarem no papel, o bolo quebrar e atrapalhar o trabalho de vocês. Bom, aqui eu já virei a massa nas assadeiras. Deram exatamente 5 assadeiras. Deu 2 assadeiras de 32 centímetros de diâmetro, 2 assadeiras de 29 centímetros de diâmetro e uma assadeira de 21 centímetros de diâmetro. A quantidade de massa que eu coloco é esse tanto. A minha receita, o meu método de trabalho é esse. Haverão pessoas que às vezes preferem trabalhar com metade, tem receitas que variam, que às vezes o bolo cresce mais. Esse bolo vai crescer e ele vai ficar bem nivelado, vai dar uma altura boa para eu trabalhar, que é para o padrão de bolo que eu faço, para manter a altura de acordo com o que eu tenho trabalhado aqui. Então, aqui está tudo certinho, vou pôr para assar, depois eu vou mostrar para vocês, na hora que eu tirar do forno, para vocês verem como é que vai ficar o bolo depois de assar. Eu asso meus bolos nesse tipo de forno, esse é um forno de pizza, um forno grande. É complicado para poder adaptar a temperatura, mas é assim, quando ele chega nos 200 e o bolo ainda não está assado, eu desligo, espero chegar nos 150, se ainda não tiver assado, eu dou mais uma ligadinha, ele esquenta e depois eu torno a desligar. Mas lá em casa, no fogão de vocês, fogão normal, é só vocês observarem, porque cada fogão tem uma temperatura, tem um jeito. Então, vocês vão ter que olhar a temperatura de vocês, mas geralmente é uma antes do mínimo, para poder assar direitinho, sem virar aquele vulcão, aquele bolo complicado, ok? Bom, eu coloquei as massas para assar, já está aqui, já está quase no ponto. Eu vou fazer uma coisa agora que muita gente em casa vai ter até revertério, mas eu tenho costume de fazer isso. Queria ter mostrado isso antes, mas infelizmente houve um imprevisto, não deu para mostrar. Que eu vou colocar, aqui tem mais 6 assadeiras, as de lá não estão boas, e eu vou fazer vou revezar as assadeiras dentro do forno. O bolo tá quase bom, o povo endói do cabeção se me ver fazer isso. Tá cru, porque ainda não tá bom. Mas eu preciso fazer isso porque eu tenho que colocar as assadeiras da massa crua no fundo, e eu tenho que colocar as que já estão mais ou menos assadas, eu tenho que tirar para fora. Aqui, ó. Para todo mundo ver, tá crua, branquinha, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco ela para aqui. Tem uma outra piquitica lá, que eu vou usar essa ferramenta enorme, que eu achei um pouquinho menor, mas vai resolver meu problema. Eu vou passar ela pra cá. Coloca essa lá. Vou pegar essas moças, fiz até uma massa de chocolate. Eu vou chuchar isso tudo lá no fundo, tomara que caiba tudo. Ops. Se ver que não dá, eu deixo algumas para assar em outro forno. Aqui. Agora eu volto essas meninas para lá. Ops. Aqui. Aqui. Ver se vai dar para essa mocinha entrar aqui. Coisa de louco, gente, mas eu tô acostumada, tá? Lá em casa não faço, se não tem segurança, não faço. Eu sou meio louca, então aqui tem que funcionar desse jeito. Deixa eu ver se vai dar para fechar aqui. Ops, deu. Pronto. Agora é só esperar os que já estavam quase bons ficarem melhores e eu deixo os outros assarem. Daqui a pouco eu tenho que voltar, o forno vai chegar perto de 200. Vou ter que voltar, mexer na temperatura de novo, desliga um pouquinho, espero chegar a 150, dou uma ligadinha de novo para poder terminar de assar, ok? Beleza. Agora, uma boa parte dos bolos que eu coloquei no forno já estão boas e eu vou começar a tirar. Lembrando que a outra boa parte, os bolos estão crus e então começa aquela magiquinha que todo mundo endói do cabeção.
Então, ó, bolo cru. Vou começar a tirar. Esses pentes estão aqui porque eu coloco os meus bolos para esfriar aqui em cima. Olha, é sequinho. Porque aqui ventila, não tem perigo da assadeira suar e o bolo estragar. Gente, tem luva própria para isso, mas tem hora que a luva atrapalha um pouco. Só dar uma conferida nesse moço. Beleza. Esse aqui é bolo cru, tá, gente? Todo mundo que fica com o cabelo em pé. Ai, meu Deus, o bolo vai baixar. Ai, meu Deus, vai solar. Vou perder a massa. No meu caso, é mito. Só conferir que ele estava lá no fundo. Se precisar, vai voltar. Vai voltar. Deixa eu só tirar o outro. Que está lá no fundo. Ah, tá. É de chocolate, viu, moçada? Ops. Molinho, coitadinho, tá até dançando dentro da assadeira. Vou botar com esse aqui para ficar mais um tiquinho, porque ele ainda tá meio cru. Aí, tadinho, só que o outro é pretinho, achei que já tava assado. Vai ficar lá um pouquinho. Seguinte, para fracionar, lá em casa, quem for fazer um bolo pequeno, tipo essa assadeira aqui, é uma assadeira de 21 centímetros, ela gasta em média 4 ovos se forem do tamanho desse que eu falei, se ele tiver de 55 a 60 gramas. Então, o que vai acontecer? É lógico que para bater, terão que bater para colocar em 2 assadeiras, porque a não ser que seja uma torta baixinha, ninguém vai fazer um bolo dessa altura. Então, para bater as 2 assadeiras, vão bater 8 ovos. Desses 8 ovos, vamos colocar, pode colocar mais ou menos uma xícara de farinha de açúcar, uma xícara de açúcar para não ficar muito doce. Vão colocar 4 xícaras de farinha. E meia colher de sopa de fermento em pó. O que acontece? Eu calculo dessa forma. 4 ovos. Vou trabalhar com 8. 8 ovos. Nesses 8 ovos, a metade seria de açúcar. Metade não, 1/4 seria de açúcar, que seria 2 xícaras de açúcar, certo? A farinha é metade da quantidade de ovos. Então, por exemplo, 8 ovos, 4 xícaras de farinha e meia colher de sopa de fermento. Vou usar leite, vai dar aproximadamente uma xícara e meia de leite. Lembrando que, se for chocolate, eu vou usar água, eu vou tirar um pouquinho do fermento em pó e vou substituir por bicarbonato de sódio. E outra coisa que é muito importante, o leite, muito embora seja líquido, ele é mais denso do que a água. Então, quando fizer a substituição para fazer a massa de chocolate, vai usar água, diminui a quantidade de água. Então, por exemplo, se forem 1,5 xícaras de leite, vai se usar 1,25 xícaras ou às vezes até 1 xícara de água. Se vê que a massa está um pouco pesada, usa 1 xícara. Se vê que a massa está um pouco pesada, aí coloca 1/4 de água e mexe. Se ela tiver com uma consistência boa, aí pode levar para o forno para assar. Uma outra coisa interessante é que nessa mesma massa pode se acrescentar amêndoas, nozes trituradas, pode-se colocar raspa de limão, raspa de laranja, baunilha. Eu prefiro fazer a massa neutra, mas quem quiser pode colocar a essência de baunilha. Lembrando que tudo que é grão, nozes, amêndoas, deve ser colocado junto da farinha, bem misturado. Por quê?
Se colocar a farinha toda e deixar os grãos para serem acrescentados no final, eles vão descer e vai ficar no fundo, vai ficar igual quindim, que o coco desce e a massa fica por cima. Então, tudo que é grão, chocolate, gota de chocolate, que for colocar, coloquem junto da farinha, porque a farinha cria uma camada em volta e permite que essa mistura, seja grão, seja o chocolate, seja distribuída uniformemente na massa toda. E aí, quando cortar, toda a massa vai estar ou com grão, ou com chocolate, ou com granulado, o que seja, ok? Então, a cor da massa vocês viram, bolo assado, é esse aqui, douradinho, não pode dourar muito. Bom, dar uma recapitulada, que meu diretor arredou a máquina para trás um pouquinho, para mostrar para vocês que não ficou visível, não ficou bem feito, para vocês terem uma noção de como é. O bolo tá assado, ó, eu coloquei o palito, tá sequinho, todos eles, esse aqui também, ó. Tem muita gente que sente só de colocar a mão, que ó, tá firme, tá vendo, ó? Mas eu gosto da maneira tradicional do bom e velho palito. Isso aqui não tá aqui por estar. Isso aqui é pente de ovo, daquele que tem lá no sacolão. Todos os meus bolos eu coloco para secar aqui. Por quê? Eu não tenho grade, aquela grade bonita que todo mundo tem. Eu não tenho armário ventilado também não, viu, gente? Ainda não tô nesse ponto não. Então, o que eu faço? Eu pego os pentes e coloco em cima da mesa e aqui eu coloco os meus bolos. Por quê? Pelo fato dele ter esses buracos, permite que o ar circule debaixo da assadeira e a assadeira não vai suar. Porque se ela suar, se colocar para secar aqui em cima, aqui ó, de uma superfície lisa ou de uma tábua que seja, o bolo vai esfriando, mas a parte de baixo dele vai suar e isso vai fazer com que mais tarde, amanhã ou daqui a pouco ele vai azedar. Ainda mais com esse calor absurdo que às vezes faz. Então o ideal é colocar em cima do ovo, quem não tem aquela prateleira chique que todo mundo tem, ou armário, improvisa desse jeito que funciona super bem. É lógico que esse bolo que eu só vou trabalhar com ele amanhã. O ideal é assar, esperar para o outro dia, para a massa descansar, tá bem assentada, para a gente trabalhar, para conseguir fazer um trabalho bem feito, tá? Qualquer dúvida, muita coisa escapa porque o tempo é muito curto e a gente tem que falar muita coisa e ser muito objetivo. Mas qualquer dúvida em relação ao bolo de chocolate, em relação à massa, podem me mandar e-mail, podem entrar em contato pelo Facebook ou até mesmo aqui, deixar um recadinho, que aí eu vou esclarecer tudo para vocês com relação às massas, recheio, os próprios chocolates, que às vezes a massa de chocolate, como eu não bati, eu bati uma ali, mas foi fora, porque eu estava com pressa. Mas se alguém tiver dúvida, é só deixar um recado que eu vou esclarecer. Eu vou tentar, né, ser o mais objetivo possível para facilitar a vida de vocês aí em casa, tá ok? Bom, então é o seguinte, mas vou reforçar aqui, curtam, compartilhem o vídeo e se inscrevam, porque toda semana terão receitas novas. À medida que vocês se inscrevem, automaticamente vocês vão ficar sabendo das novidades que vai chegando. E eu estou tentando preparar muita coisa bacana agora para o Natal, estou preparando tipo um docinho, não é bem um docinho, para as mamães que gostam de coisas naturais, é uma coisa bem bacana que vai para a mesa da criançada aí, para aniversário, vai poder trabalhar com muito tema, com muita coisa bacana e alguns doces diferentes também, em termos de doce modelado, tá ok? Então, curtam, compartilhem e inscrevam-se. E até o próximo!